Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pergunta: o que é o dom de línguas? O dom de línguas já acabou ou ainda perdura? Essa é uma questão que a igreja tem se dividido através dos tempos. O dom de línguas foi um dom que se manifestou na história da igreja no Pentecostes. Quando o homem quis andar por conta própria e fazer o que ele bem queria, construindo um zigurate, uma torre, que é chamada Torre de Babel, Deus desceu e confundiu as línguas e os seres humanos passaram a ter a falta de compreensão através da linguagem. Mesmo falando a mesma língua, eles não conseguem se comunicar adequadamente. Agora, o Pentecostes é o inverso. Se em Babel houve uma confusão de línguas e houve uma falta de inteligibilidade na linguagem, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles passaram a falar numa língua espiritual e as pessoas entendiam na sua própria língua. Ali estavam várias nações que passaram a compreender essa linguagem. O dom de línguas ele foi dado com um objetivo: magnificar as grandezas de Deus. O que significa isso? Eu falo em português, outro fala em inglês, outro fala em latim, outro fala em francês. Cada povo tem sua língua, mas nenhuma linguagem, nenhuma língua humana é capaz de descrever as grandezas de Deus. Então ele deu uma linguagem aos seres espirituais, às pessoas que eram renascidas, a magnificarem as grandezas dele que transcendem. Quando eu digo, por exemplo, Deus é maravilhoso. Maravilhoso é pouco para dizer o que ele é. Deus é grandíssimo, mas grandíssimo é pequeno diante da grandeza dele. Então esse dom espiritual foi dado com esse objetivo de magnificar as grandezas de Deus. Do ponto de vista da glossolalia, que é o estudo das línguas, nós diríamos que esse dom tem três fontes. Uma fonte é a própria carne, a emoção. Há muitas pessoas que no estado emocional passam a falar algumas palavras que são sem sentido, mas traduzem a sua emocionalidade. Há outros que em transe até maligno, têm uma linguagem que também transcende e é de origem maligna. E tem o dom dado pelo Espírito Santo para magnificar as grandezas de Deus. Este dom ainda existe? Alguns perguntam. Para uma grande gama de pessoas, ele cessou, por isso eles são chamados de cessacionistas. Eles não creem que o dom continue. Outros acreditam que ainda existe, mas que existe muita confusão nesse terreno, muita mistura, muita coisa que é puramente emocional, outras coisas que são até de origem maligna, e ainda há aqueles que acreditam que o dom ainda continua, mas é muito raro esse problema, a manifestação dele. E o dom de língua é um dom particular, biblicamente falando. E quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens, e é um dom extremamente particular. É um dom de edificação pessoal, para falar das grandezas de Deus. Você estude a palavra de Deus, tem dois textos que aí são muito interessantes, que é tanto 1 Coríntios capítulo 12 como 1 Coríntios capítulo 14, ele explica muito bem o dom e a funcionalidade do dom.
Eu espero que você olhe isto com cuidado e não fique se preocupado se você fala ou não fala. Fique preocupado daquilo que diz o apóstolo Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, eu serei como um sino que badala, nada mais do que isto. E falar em sino, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e você também pode, para receber as notificações dos novos vídeos, e acione o sino. Mas não seja um badalo sem sentido. Aí também deixa aqui o seu like e compartilhe, vai ser uma grande ajuda você nos fazer isto, e fica aqui o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima.